Bom dia, meus prezados irmãos, caros espectadores. Graças damos a Deus pelo privilégio de podermos estar aqui nesta manhã para louvar e exaltar o seu santo nome. Embora não estejamos entre quatro paredes em congregação, mas em espírito e em verdade podemos ainda louvá-lo no seu santo dia. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus que está em Apocalipse 14, versículo 6. João, estando na ilha de Patmos, numa circunstância constrangedora, nessa rochosa ilha, isolado, distante dos seus filhos, dos seus antequeridos, dos seus irmãos, dos seus parentes, por causa da sua fé. Deus aproveitou esta oportunidade para lhe abrir uma visão panorâmica do que aconteceria no final dos tempos. Deus lhe apresentou 3 anjos voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que se assentam sobre a terra e a todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Ali João viu esses anjos voando pelo meio do céu, simbolizando a rapidez que Deus teria da promulgação da sua mensagem, isto é, a última advertência ao mundo que perece. Esse anjo estava a representar os mensageiros de Deus dos últimos dias, a se envolver na obra, levando o mundo a conhecer o tempo em que vive, o tempo do fim. O anjo diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A palavra temer a Deus não significa ter medo de Deus. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, a palavra temer a Deus significa respeitar a Deus. Oxalá que o meu povo me temesse e guardasse os meus mandamentos. Aqui também nesta mensagem se envolve a mensagem, a proclamação ao mundo para respeitar os mandamentos de Deus. Temos aqui o verso que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando a Bíblia se fala adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, está a mostrar que esta mensagem também é uma mensagem da justificação pela fé. O que é justificação pela fé? É a obra de Deus em lançar a glória do homem no chão e fazer para o homem aquilo que o homem por si não consegue fazer. Deus é quem está no controle de tudo. Deus é quem comanda a nossa vida. Deus é quem opera tanto querer como efetuar. Ninguém pode temer, ninguém pode sentir receio de se aproximar a Deus. Receio talvez de abandonar certos hábitos. Receio talvez de abandonar certos vícios. Receio talvez de fazer algo que Deus quer que ele faça para que possa entrar no reino dos céus. Mas Deus é quem opera tanto o querer e quem tanto como o efetuar na vida do ser humano. Temer a Deus, respeitar a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós temos na Bíblia, no Êxodo 20, uma lista dos princípios que Deus estabeleceu pelo qual todos os seres humanos deviam se submeter. Temos os 10 mandamentos. Mas dentro dos 10 mandamentos há um mandamento que a humanidade se ignora. E dentro em breve a humanidade será chamada para dar prova, para dar seu testemunho sobre este mandamento que está em causa, o 4º mandamento da lei de Deus, que manda a observância do 7º dia da semana, isto é, o sábado. Quando a Bíblia diz adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, a Bíblia está a nos chamar a atenção para o Êxodo 20, no 4º mandamento, que diz: em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, mas no 7º dia descansou. Está em conexão com este mandamento. Quer dizer que o mundo precisa ser chamado a atenção a voltar a obedecer. A voltar a obedecer. A obediência é o único fator que justifica que nós amamos a Deus. Por isso que a Bíblia diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos, mas guardamos os mandamentos de Deus porque já estamos salvos. Se não estivéssemos salvos, talvez estaríamos transgredindo os seus mandamentos, pois não teríamos a capacidade de guardá-los. Essa é a razão que nós guardamos os mandamentos de Deus, porque estamos salvos.
se não estivéssemos salvos, não estaríamos a guardar os seus mandamentos. O ser humano é desobediente por natureza. Quando o ser humano está a obedecer, é porque ele está salvo do poder do pecado e das suas influências. É por isso que o ser humano obedece. Se estamos a obedecer os mandamentos de Deus, é porque já fomos salvos do poder do pecado e suas influências. Deus já operou em nós o querer e o efetuar. Por isso, nós estamos guardando os seus mandamentos. É necessário, neste momento crítico da história da humanidade, voltarmos a Deus. Voltar uma olhadela nos seus princípios, nos seus mandamentos. Porque os mandamentos de Deus é um padrão que Ele estabeleceu para o ser humano se submeter. E quem recusa submeter ao padrão de vida que Ele estabeleceu, isto é, os seus mandamentos, é como que estivesse a recusar de entrar no seu reino. Porque o reino de Deus, que dentro em breve virá, não será um reino anárquico, mas será um reino de princípio, um reino de amor, um reino de justiça. O mandamento do sábado é um selo. Sábado é um selo da lei de Deus. É um selo da lei de Deus. O livro de Isaías, capítulo 8, versículo 16 diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Para reconhecermos que este mandamento é o selo, basta sabermos as 3 características que um selo tem: nome, cargo e jurisdição. Em todos os mandamentos da Bíblia, do primeiro mandamento até o 10º mandamento, se nós excluirmos o sábado, nos outros mandamentos nós não encontraremos as 3 características que um selo pode ter para ser autenticado: o nome, o cargo, a jurisdição. Mas quando chegamos no mandamento de sábado, nós encontramos essas 3 características: nome, o cargo e a jurisdição. O Deus Criador, o dono do universo, aquele que comanda o universo, aquele que criou o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. É por isso que o mandamento diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Por que está dizendo, atenção, chegar a hora do seu juízo? Porque se haverá um juízo, se haverá um julgamento, é porque há a lei. Se não houvesse lei, não teria juízo, não teria julgamento. E Tiago 2,10 disse: quem guarda toda a lei, tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Se o mundo está a ser culpado de transgredir um dos mandamentos da lei de Deus, Apocalipse 14 está a chamar a atenção ao mundo que o juízo virá. O juízo virá. Quem guarda toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Se o juízo virá, nós temos que fazer uma análise profunda da nossa vida, saber se não estamos a transgredir um dos mandamentos de Deus. Porque transgredindo um dos mandamentos de Deus, seremos achados em falta em todos os outros mandamentos. Tiago 2,10 assim nos advertiu. O Êxodo 20, nos seus primeiros versículos, até o fim nós encontramos princípios de vida. E nesses princípios, os teus 10 mandamentos, nós encontramos um dos mandamentos que está sendo pisado com os pés dos homens. E dentro em breve, a humanidade será chamada a atenção para dar testemunho da sua fé. Dentro em breve vai sair um decreto em que todo mundo será obrigado a guardar o domingo. Ali é que você vai provar se está do lado de Deus ou do lado do homem. Se está do lado daquele que promulgou as suas leis ou do lado do homem. Deus é quem instituiu a observância do sábado. E quem instituiu a observância do domingo? Você já perguntou isto? Você já procurou investigar na Bíblia? Quem instituiu a observância do domingo? Mas a Bíblia diz que Deus instituiu a observância do sábado. Sábado foi observado na criação. Sábado foi observado na era cristã. Sábado será observado na eternidade. No livro de Isaías 66, 23, 24 diz: até
no novo céu e na nova terra, o sábado será o dia de encontro de Deus com todos os seus filhos. Você não pode recusar, nesta vida, adorar a Deus no sábado, porque na vida futura será no sábado. Então, examine a Bíblia, pois Jesus diz em São João 5:39, examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examine a Bíblia e saiba o dia que Deus separou para o uso santo, para o uso sagrado, para os seus filhos reunirem ao torno dele para lhe adorarem. É o 7º dia da semana. Por isso que Apocalipse 14, verso 6, está a nos chamar a atenção com relação a este dia. Porque o mundo está a ignorar este dia. E Deus não muda a sua palavra. A palavra de Deus é eterna. Isaías 40, verso 8 diz: as folhas secam, as flores murcham e caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É momento de nós fazermos uma reflexão, porque estamos vivendo os últimos capítulos da história deste mundo. É momento de nós voltarmos à Bíblia com toda atenção, com espírito de oração, não com espírito de rivalidade, nem com espírito de competição. Implorar a Deus que abra nossa mente para entendermos a sua palavra e vivê-las. Temer a Deus. Oxalá que o meu povo me temesse e guardasse os meus mandamentos. Deuteronômio 5:29. Essa é a razão que o anjo, voando pelo meio do céu, está a transmitir essa mensagem. Temer a Deus é uma mensagem de justificação pela fé. Deus, o único ser digno de toda adoração, de todo louvor. Pois este é o propósito pelo qual Deus nos tem trazido à existência. Você já parou alguma vez para perguntar por que Deus fez o homem? Justamente Deus fez o homem para lhe servir, para lhe adorar e para lhe glorificar. Por isso que o verbo diz: temer, dar-lhe glória. Nós fomos trazidos à existência para glorificar, para adorar o nosso Deus. Se assim fizermos, estaremos a cumprir com o propósito pelo qual Deus nos trouxe à existência. Se em alguma circunstância fugirmos deste propósito, voltemos. É momento de voltemos a Deus. É momento de voltemos àquele que nos criou e dar-lhe glória através da nossa obediência. A obediência é o único fator que justifica que nós respeitamos a Deus. É o único fator. Não é o teu dinheiro. Não é o teu dinheiro, não é os teus bens. É a tua obediência que justifica que você ama, que você teme a Deus. Deuteronômio 5:29. Oxalá que o meu povo me temesse e guardasse os meus mandamentos. Às vezes nós nos esforçamos para obedecer, esquecendo que a obediência consiste em aceitar a presença de Deus na nossa vida, através do seu Santo Espírito. É o Espírito de Deus que nos capacita. É a graça de Deus que nos capacita à obediência. Se rejeitarmos a graça, estamos à mercê do inimigo e somos derrotados. É necessário que aceitemos a graça. O que é a graça? A graça é Cristo. Ele é a graça. É permitir que Ele entre na nossa vida e nos habilite e nos capacite a cumprir com o propósito pelo qual Deus nos trouxe à existência. Aceitando Cristo como nosso Salvador pessoal, estamos a reconhecer a sua presença em nós. Pois Deus habita no ser humano. 1 Coríntios 3:16 e 6:19 diz: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós e que não sois de vós mesmos, somos apenas o mordomo desta máquina viva. E Deus é quem habita dentro desta máquina viva. E Deus quer habitar para nos habilitar a cumprir com o propósito pelo qual Ele nos tem trazido à existência. Fazendo assim,
Deus habita em nós. E tendo o sentimento da sua presença em nós, seremos mais do que vencedores. Crer em Deus é uma coisa e ter o sentimento da sua presença é outra coisa. Não adianta você crer em Deus e perder o sentimento da sua presença. Estarias como aqueles que dizem que Deus não existe. Quando você reconhece a presença de Deus em ti, você vive uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de amor, uma vida de justiça. Porque Deus está em ti. Mas quando você perde esse sentimento, você fica à mercê do inimigo e não tens como fazer. Ele te vence e você será um derrotado. Para você ser um vitorioso, tens que ter sempre o sentimento da presença de Deus em ti. Ali Ele age. Quando você perde esse sentimento, é como que Deus já não estivesse em ti. Que adianta eu vou na tua casa, estou em tua casa e você me ignora. Eu saio e vou-me embora. Assim acontece quando perdemos o sentimento da presença de Deus em nós. Se eu for na tua casa, tendo esse sentimento da sua presença em mim, eu encontrar o teu telemóvel em cima da mesa, mas bati na porta, percebi que alguém não está, mas a porta estava semi-aberta, entrei, encontrei um telemóvel muito caro em cima da mesa. Vou levar o telemóvel ou vou deixar? Se eu levar o telemóvel, eu sou ladrão. Os ladrões não entrarão no reino do céu. Mas se eu tiver o sentimento da presença de Deus em mim, não posso levar o telemóvel. Vamos imaginar que eu pego um telemóvel para levar e logo aparece alguém. Eu deixo o telemóvel. E por que eu levaria se não aparecesse alguém, sabendo que Deus está também ali presente? Nós às vezes respeitamos o homem e desrespeitamos a presença de Deus. Se Deus se faz presente, estando na minha vida, por que eu levaria o telemóvel na sua presença? Enquanto se aparecesse alguém, eu deixaria o telemóvel. É isso que significa ter o sentimento da presença de Deus. É isso que significa o justo viverá pela fé. Fé em quê? Que um Deus criador, que um Deus que ditou as suas leis, um Deus que fez as suas leis e que deu ao ser humano para viver, está a habitar em mim. Está em mim. Ele não está ao meu lado. Ele está em mim. Isto foi a razão que José, lá no Egito, distante dos seus irmãos, distante do seu pai, distante da sua congregação, estando dentro de uma casa, ele sozinho com uma mulher, que não era dele, mas sim do seu senhor, não teve coragem de aceitar a oferta que a mulher lhe deu, porque seria uma desonra para o Deus que habita nele, o Deus que está presente. Os olhos de José não estavam a ver Deus lá no terceiro céu, estavam a ver Deus dentro dele, na sua presença, tal qual ele estava a ver aquela mulher na sua presença. Os olhos daquela mulher só estavam a ver José, mas os olhos de José estavam a ver a mulher, ele e Deus. Perguntamos, imaginamos que José estivesse cedendo à tentação e no momento de realizar o ato aparecesse alguém. Ele faria? Não, ele desistiria. E por que faria na presença de um Deus tão presente na sua vida? É isto que se diz fé. Fé é ter o sentimento da presença de Deus e respeitar os seus mandamentos. É isso que é fé. Às vezes nós dizemos que temos fé, mas estando distante dos nossos irmãos, fazemos diabos e sapatos. Fazemos tudo quanto é errado. Procuramos ser bons junto com os nossos irmãos. Estando distante, a obediência já não faz sentido. Estamos dispostos a cometer os erros, ignorando a presença de Deus em nós. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar. Reconhecer a sua presença em nós e respeitar a sua presença. É verdadeira adoração.
respeitar a sua presença, andar no seu princípio, nos seus princípios, na sua lei, deleitar nos seus mandamentos, ter prazer em obedecê-lo, porque é o único fator que justifica que nós amamos a Deus, aquele que habita em nós. Que Deus possa nos abençoar nesta pequena meditação, que tenhamos o temor de Deus, guardando os seus mandamentos. Amém.